Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. Expedição Araguá-Xingu 2024. A comitiva segue na estrada do coração do agronegócio brasileiro e nessa rota de natureza exuberante, seguimos aí por um território de oportunidades, mas também de muitos desafios, que nem sempre são provocados pela natureza, mas por quem insiste em não compreender a necessidade de produzir alimento e energia numa crescente população global. Aqui no estúdio eu recebo o Túlio Lacerda, advogado especialista em questões agrárias e ambiental. Doutor Túlio, seja sempre muito bem-vindo ao Tatersal. Muito obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no programa Tatersal, ainda mais na expedição Araguá-Xingu. Exatamente, ele que foi um dos integrantes dessa expedição. Conectado com a gente está o chefe dessa expedição, Marcelo Machado, empresário mato-grossense e diretor comercial da M2 Agro. Meu amigo, seja bem-vindo ao Tatersal, um prazer falar contigo novamente. Obrigado, Pedrinho, mais uma vez aqui na casa de amigos da Tatersal Especial, Expedição Araguá-Xingu. Obrigado, doutor Túlio, aí, pela participação, dividir conosco aqui um pouco dos seus conhecimentos aí nas questões jurídicas. Doutor Túlio, doutor Paulo, em especial, sempre deram um apoio muito grande para a Expedição Araguá-Xingu. E, aproveitando o embalo aqui, sempre em nome de todos os nossos parceiros, né? Berrante, Software Pecuário, na pessoa do meu amigo Kennedy, Marca Motors Mitsubishi, Gasparim Sementes e Nutrição Animal, Machado Naves, que é o anfitrião do episódio de hoje, o oferecimento do programa de hoje é a Machado Naves, Ito Tratores e Farms Brasil, Reta Escavadeira, Transportadora Barra Xingu, há 20 anos transportando o nosso rebanho aí com muita segurança, e Agrorraça Aviação Agrícola. Em nome de todos esses parceiros aí, vamos para o terceiro episódio aí, debatendo temas importantes para o Vale do Araguaia e para o Xingu. Olha, em determinados momentos vamos colocar esse QR Code na tela para você conhecer o trabalho da Machado Naves, assessoria e consultoria ambiental. Você coloca o celular na tela e vai direto para uma conversa lá no WhatsApp e você tem todas as informações. A gente segue então aqui com essa dupla trazendo essas informações. Túlio, vamos começar então essa prosa exatamente falando sobre a nossa expedição, que vai mostrar os desafios para quem produz nesta região, né? A insegurança jurídica é tão preocupante quanto a questão do clima, ou praga, né, que afeta a lavoura. Temos aí a moratória da carne, da soja, questões fundiárias, organizações com viés duvidoso que impedem o progresso nessa região. A questão do zoneamento em áreas úmidas, ou seja, são impasses que provocam verdadeiros conflitos e isso dentro da porteira. De fato, isso impede o avanço não só na região, mas também em todo o país, né? É de suma importância tratar aqui de insegurança jurídica. Primeiramente, para entendermos insegurança jurídica, nós temos que entender o que seria a segurança jurídica. Segurança jurídica é um princípio, logo, como diria Aristóteles, ela é uma premissa que deve ser aplicada a outras situações. No caso, um princípio basilar do direito, inserido na nossa Constituição Federal, ali onde está trazendo no artigo 5º, inciso 36, sobre o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Quando o produtor ali da região Araguaia-Xingu iniciou sua atividade, foi-lhe imposta uma regra. E essa regra, tanto com a moratória da soja, tanto com a moratória da carne, como também com a questão do zoneamento, ela vem sendo mudada, implicando aí de forma clara em insegurança jurídica para o produtor ali da região da Araguaia-Xingu. Com certeza. E olha, Marcelo, a falta de conhecimento das autoridades e também da sociedade é um dos principais motivos para aumentar essa insegurança jurídica, né? O caso do zoneamento é um exemplo disso, né? Exatamente, Pedrinho. Eu ouço falar que a falta de conhecimento não está apenas nos produtores, está em toda a cadeia, ou os que detêm a regra do jogo, os que detêm esse conhecimento, não fazem questão de deixar isso claro, né? O zoneamento é apenas um exemplo dessa falta de clareza que as autoridades, os órgãos responsáveis têm conduzido e deixando
uma neblina aos olhos do produtor rural. Então, acaba que vira um imbróglio jurídico aí, e a nossa falta de representatividade nos faz sofrermos muitos e sempre precisamos aí buscar essa informação, geralmente em profissionais da área. Exatamente, até porque daqui a pouco a gente vai mostrar mais um episódio, que dessa vez é uma reportagem especial que aborda justamente esses pontos que nós estamos tratando aqui. Túlio, esse é um problema no campo, né, em que a solução ela precisa vir do legislativo. É possível colocar aí um ponto final nessa história? É necessário entendimento dos poderes para que efetivamente possa ajudar quem planta e cria nessa região? É preciso e é necessário. O ponto final só virá a partir do momento que o legislativo se posicionar e editar aí uma norma que ponha um ponto final na questão. Senão, nós vamos viver mais dias de milhares e milhares de demandas judiciais. Por quê? Como a gente já havia tratado anteriormente, ao se mudar a regra do jogo, é importante lembrar que as regras que já eram aplicadas ao produtor do Araguaia-Xingu eram uma das regras mais pesadas, uma das regras mais rígidas, não só do Brasil, mas do mundo. E nós temos aí a questão da segurança alimentar. Nós temos que olhar não só com um viés de questão de sustentabilidade, mas também olhar que é necessário alimentar não só a população do Brasil, mas a população também do mundo. E é por isso que a gente precisa colocar um ponto final nessa questão. Exatamente, é muito importante isso. Nosso Código Florestal é o mais exigente do mundo, isso é provado, reconhecido mundialmente. E por falar em mundialmente, temos demandas globais importantes, que é garantir segurança alimentar e energética a essa população crescente. E o mundo enxerga o agrotropical como essa solução. E aqui no agrotropical, e nessa região, a gente tem essa importância, a gente tem essa necessidade. E se não olhar com, de fato, a lei deve ser aplicada e continuar ainda com um viés ideológico, a gente vai seguir patinando na produção, né? E é isso, Marcelo, que eu queria falar sobre o episódio de hoje, inclusive, né? Que você, né, acompanhou junto aqui com o Dr. Túlio, todos esses produtores, né, que de alguma forma relataram essa preocupação. Você pode trazer para a gente, pelo menos, aí, um pouco daquilo que eles passaram para você? Pedrinho, quando nós colocamos o pé na estrada e visitamos não só os casos de sucesso, mas as comunidades em geral, tanto nas reuniões que fizemos no Sindicato Rural de Vila Rica, quanto no Sindicato Rural de Água Boa, o sentimento que a gente conseguiu absorver do produtor foi quase que um pânico, né? Eles relatam muita insegurança mesmo, tanto da parte jurídica, falta de apoiadores, né, quanto da parte política, quanto da parte ambiental. Ainda tivemos ali rumores de invasões, graças aí à política de segurança pública do nosso estado, aí na pessoa do nosso governador Mauro Mendes. A gente cobra muito, mas também reconhecemos a importância das políticas públicas nesse sentido, que o Mato Grosso nós temos invasão zero, tolerância zero para invasão de propriedade privada. Exatamente, é importante assegurar esse direito que, inclusive, é constitucional. Bom, Marcelo, Túlio, vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com a nossa prosa aqui no nosso Tatersal e com uma matéria especial mostrando mais um episódio de hoje. Você não pode perder. Rapidinho, a gente já volta. Já estamos de volta com o Tatersal. Você que chega agora, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui no estúdio eu recebo o Dr. Túlio Lacerda, advogado especialista em questões agrárias e ambiental. E conectado com a gente está o chefe da expedição Araguaia-Xingu, Marcelo Machado, empresário matogrossense e diretor comercial da M2 Agro. Juntos estamos desbravando o Xingu, falando sobre a questão da insegurança jurídica. Produzir alimento no Brasil não é tarefa fácil. Semear, colher, criar, exigem muitos investimentos e também coragem. Afinal, como investir num ambiente tão incerto? Além da questão fundiária,
problema antigo que nós temos, o produtor ainda precisa lidar com algumas barreiras questionáveis, como a moratória da carne e da soja, o impasse no legislativo mato-grossense, o zoneamento e também as áreas úmidas. Vamos acompanhar agora mais um episódio dessa expedição que promove um debate sobre temas que geram insegurança jurídica no nosso setor. Em um mundo com cada vez mais pessoas, o papel do produtor rural brasileiro se torna crucial. Dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura mostram que até 2050 a demanda mundial por alimentos crescerá em 70%. A agricultura nacional, protagonista nesse cenário, cresce para atender essa demanda. E esse desafio está longe de ser uma tarefa simples. A falta de clareza das leis que regulamentam questões ambientais, por exemplo, tem dado trabalho a produtores e profissionais da área. Nos últimos 3 anos, a gente vem sofrendo muito essa questão. Eu acho que até a própria região ali da Expedição do Araguaia tem muitas questões quanto às questões das áreas úmidas. O pessoal tem sofrido bastante com essa questão. O estado de Mato Grosso um dia cita uma legislação, outro dia muda essa própria legislação, o que deixa desfavorável os produtores e até diante da parte jurídica, você fica bem desconfortável, a gente fala, e bem inseguro. Já na parte de cadastro ambiental também a gente tem muitas dificuldades, igual o Dr. Túlio falou, porque muda-se todo dia as informações e você acaba ficando com um processo que poderia ter sido solucionado muito mais rápido, ele demora muito mais para você ter uma agilidade e finalizar e o proprietário chegar em casa e falar assim, dormir em paz porque eu estou com a minha propriedade regular. Hoje, vários clientes nossos, a primeira coisa que ele fala para a gente eu quero estar regular, eu quero estar com a minha fazenda certinha, 100%, para não ter que me preocupar em talvez receber uma notificação ou um auto de infração por algo que eu não cometi. O zoneamento socioeconômico ecológico do estado de Mato Grosso propõe classificar as terras do Araguaia como áreas inundáveis. Com essa medida, pretende-se restringir toda a atividade produtiva na região, interrompendo um ciclo vital de produção. A gente tem o zoneamento, né, da região do Araguaia, de todo o estado do Mato Grosso, mas a gente está inserido aqui no Araguaia, que ela está sendo discutida, isso na Câmara Legislativa. Tem a questão das áreas úmidas também, da regulamentação das áreas úmidas, né, o que é permitido, o que não vai ser permitido ser feito. Enquanto isso não é regulamentado, enquanto todo esse trabalho está sendo discutido, isso já tem alguns anos já que vem arrastando, a gente fica sem saber o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, a gente precisa que essas leis sejam aprovadas, não aprovada assim de qualquer maneira, sem olhar o lado do produtor, olhando só às vezes, né, o lado de ambientalista, de ONGs. Tem que voltar os olhares para quem está aqui, quem está trabalhando, quem está produzindo e está fazendo um trabalho bem feito, porque hoje nada se produz sem sustentabilidade. Alguns pesadelos têm rodeado a classe produtora. Problemas como o zoneamento, que ainda não foi resolvido, como a moratória da soja e da carne, que coloca em jogo a nossa soberania nacional, e também algumas invasões de terras por todo o Brasil que voltaram a ser notícia. Isso nos deixa muito assustados. Mas o produtor é resiliente no seu propósito de alimentar todo mundo. E no meio desse caminho nós temos encontrado alguns apoios políticos. Exemplo como o nosso governador Mauro Mendes e o vice-governador Otaviano Pivetta, que tem conseguido invasão zero, tolerância zero para invasões de terra no nosso estado. Mas apesar de todo esse apoio, nós ainda precisamos, como classe produtora,
nos articularmos mais e cobrarmos cada vez mais nossos líderes para solucionar esses problemas aí que vêm atrapalhando nós de fazermos o que nós mais sabemos fazer, que é produzir da porteira para dentro. Além da incerteza jurídica, muitos produtores rurais lutam contra invasões de terras. Essas disputas têm aumentado, deixando o cenário mais instável. A reforma tributária também não ficou clara para a classe. As contínuas mudanças e falta de clareza sobre como serão tributadas as atividades agrícolas têm gerado grande insegurança nos produtores do Vale do Araguaia e Xingu. Hoje nós temos uma certa dificuldade de estado para estado, porque apesar da legislação nacional ela ser uma só, a gente tem o Código Florestal que trouxe inúmeros benefícios e ainda existem algumas dúvidas no âmbito do judiciário, mas o poder de normativa de cada órgão ambiental de estado para estado, de cada secretaria do meio ambiente de estado para estado, elas diferenciam-se, elas divergem em alguns pontos. E você vê que em alguns estados é muito mais fácil, às vezes, você iniciar e finalizar, por exemplo, um cadastro ambiental rural, um CAR, do que em outros. Hoje no estado de Mato Grosso a gente encontra uma grande deficiência em relação à análise dos CARs. Existe uma grande demora, não só por falta de efetivo, mas por falta de dúvidas por parte dos analistas que ali estão, justamente por conta da pluralidade de normativas que existem, que às vezes divergem entre si, principalmente de estado para estado. É crucial que se estabeleça um diálogo aberto entre governo e produtores para que possamos encontrar soluções que garantam tanto o desenvolvimento sustentável quanto a segurança dos trabalhadores rurais. Afinal, a prosperidade do campo e a proteção do meio ambiente podem e devem caminhar juntas. A busca por uma regulamentação clara e justa é o caminho para um futuro mais seguro e produtivo. Do campo, é do trabalho que vem a prosperidade, é o suor que aduba a terra fértil que sustenta a cidade. Tudo vem do campo, o pôr do sol faz refletir e pensar que a cada dia dentro de mim é certeza que aqui é meu lugar, aqui é meu lugar. Tá aí, mostramos pessoas que de fato só querem seguir na nobre missão de produzir alimento, né, para garantir segurança alimentar para a sociedade, que é a sequência da vida. Importante destacar também que, olha só, a Machado Naves está com um especialista em regularização ambiental pronto para tirar suas dúvidas. Basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui, incluindo, que está na tela, né? E você tem informações ali e automaticamente você vai ser direcionado para essa conversa e tirar todas as suas dúvidas acerca dessa questão que ainda gera muita polêmica, né? Olha, a gente segue aqui com o Túlio e também com o Marcelo. Túlio, só para a gente encerrar um pouco esse bloco, fala para a gente, né, um termo que eu ouvi do produtor rural, o seu Jarismar Ribeiro, da Fazenda Lagoa da Serra, chamou a atenção. Ele falou o seguinte, abre aspas, porque hoje nada se produz sem sustentabilidade, fecha aspas. Pode parecer simples, mas olha, para quem respeita e tem seriedade com a produção, é algo muito complexo, né? É muito complexo, Pedro, é muito complexo e tudo está interligado. Como nós dizemos anteriormente, a questão da insegurança jurídica, ela liga a tudo isso. Por mais que o produtor seja sustentável, por mais que ele siga todas as regras, por mais que ele tenha o seu CAR aprovado, ainda assim ele está diante de uma insegurança. Às vezes ele será proibido de produzir, às vezes ele será proibido de vender uma soja, às vezes ele será proibido de vender a sua carne, às vezes ele será impossibilitado de plantar, mesmo sendo sustentável, mesmo preenchendo toda a legislação atinente ao início da sua produção, ao início de sua atividade. Isso sendo muito complexo, isso sendo muito triste,
acaba acarretando no encarecimento do alimento, acaba acarretando na diminuição de uma produção num país que vem aí se destacando na crescente produção alimentar e às vezes a gente pode vir a retroceder, acarretando aí numa insuficiência alimentar e numa insegurança alimentar. Lembrando que outros países no mundo, ainda países desenvolvidos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, vêm flexibilizando suas normas ambientais, que são bem menos rígidas do que a legislação brasileira, justamente com base na questão da segurança alimentar, porque a população não para de crescer. Exatamente isso, e as pessoas precisam entender um pouco melhor essa situação. Por falar em entender um pouco melhor todo esse cenário, no próximo bloco a gente volta a falar sobre este assunto. É uma rápida pausa, daqui a pouquinho o Tatersal segue trazendo para vocês os detalhes da expedição Araguaia-Enxergu, que hoje traz um tema muito importante, que é a questão da insegurança jurídica. Rapidinho. Já estamos de volta com mais um Tatersal para você. Chegando agora, olha só, estamos aqui no estúdio com convidados especiais. Eu recebo aqui o Túlio Lacerda, advogado especialista em questões agrárias e ambiental. E conectado com a gente está o chefe da expedição Araguaia-Enxergu, Marcelo Machado, empresário matogrossense e diretor comercial da M2 Agro. Olha só, lembrando vocês que a Machado Naves está com um especialista em regularização ambiental pronto para tirar suas dúvidas. Basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela e você vai ter todas as informações automaticamente com o pessoal que trabalha lá, viu? Você vai ser direcionado para uma conversa via WhatsApp e lá você vai ter as informações e, claro, eles vão tirar suas dúvidas com toda a maestria e excelência que eles têm lá. Voltando aqui à nossa prosa, Marcelo, nós mostramos aqui no primeiro e no segundo bloco pontos interessantíssimos, né? Que pairam ali na questão da soberania do país, da questão da legislação, da Constituição. Todos os fatores que colocamos aqui precisam ser debatidos. Os produtores também precisam unir esforços, né? Algo que a assessoria Machado Naves faz também, né? Para atingir essa solução e também esse objetivo. Como é que você olha também essa importância dessa assessoria jurídica? É algo fundamental para essas questões? Pedro, sua primeira pergunta é em relação a nós nos unirmos como comunidade agro, né? Isso é de suma importância. Movimentos, por exemplo, como a Expedição Araguaia-Enxergu, que vem aí para vender a região, para mostrar o quanto a região é uma região de oportunidades, mas também é uma região de muitos desafios, né? Então, assim, é muito importante nós nos unirmos como comunidade, fortalecendo as comunidades mesmo, as entidades, eu me refiro, em relação aos sindicatos rurais, a Crimate, a própria AproSoja e, por que não, a FAMATO, que é um parceiro do produtor rural. Em segundo plano, quando você se referiu a Machado Naves, na pessoa do meu amigo Natanael, e eu não sou suspeito não para falar, porque além de ser um amigo, eu sou um cliente e nós nos encontramos muito apoio no time de profissionais da Machado Naves. A gente está usando esse termo aqui a todo momento no programa de insegurança jurídica, sendo que o correto era falarmos sobre segurança jurídica, né? Teoricamente, é apenas fazer o dever de casa bem feito, a parte técnica bem feito, que estaríamos tudo dentro da lei. Mas como o doutor Túlio falou lá no começo, a regra muda a todo momento e a gente precisa de usar todas as ferramentas. Então, além da importância de nos unirmos cada vez mais como classe, de acolhermos e escolhermos mesmo melhor os nossos representantes políticos, por exemplo, principalmente eu entendo que a busca de um profissional de qualidade, como a Machado Naves, a Natanael e equipe da parte técnica, quanto o apoio jurídico, por exemplo, da Lacerda Advocacia, aí, ó, na pessoa do Dr. Túlio, que veio aqui compartilhar um pouco de conhecimento conosco. A importância desses profissionais é determinante para termos aí êxito e sucesso nas nossas atividades rurais. Perfeito. Bom, Túlio, aproveitando isso que o Marcelo falou,
E nesse sentido, como é que a expedição possibilita ampliar ainda mais esse debate, né? É uma forma de fortalecer o diálogo. É uma forma de fortalecer o diálogo. O Marcelo tem encabeçado aí esse movimento Araguaia-Xingu, que é um movimento que ele não busca só mostrar o valor da região do Araguaia-Xingu e não só os desafios enfrentados pelo homem do campo, mas também mostrar que esses desafios no futuro serão de cada um dos cidadãos do Brasil e daquela região do Araguaia-Xingu, justamente por conta da questão alimentar. Então, com a expedição Araguaia-Xingu, justamente aqui nesse programa de alta audiência, que é o Tatersal, é importante trazer ali para quem está nos vendo e nos ouvindo que o problema é de cada um, de cada ser que vive nesse país, de cada homem e mulher que vive na região do Araguaia-Xingu. Por quê? Porque nós teremos uma insegurança alimentar no futuro que pode ser evitada com normas de políticas públicas que devem ser implementadas agora. O que o homem, o produtor rural, quer é diminuir o seu desafio, respeitando basicamente a regra do jogo de quando ele iniciou a sua atividade. E a Expedição Araguaia-Xingu nada mais mostra do que isso. Ela traz não só a parte teórica, mas ela mostra ali no campo a parte prática da dificuldade e da vontade do produtor em sanar problemas futuros que cada um de nós vamos ter no Brasil e que podem ser evitados aí. Perfeito. Bom, vamos fazer então uma pausa rapidinho, mas não é para intervalo não. A gente vai saborear agora os quitutes do Xingu. Depois de percorrer uma das rotas mais importantes do Brasil, está na hora da gente experimentar um delicioso hambúrguer feito pelo nosso chefe do Xingu. É com você, chefe Maurício. Bom, gente, no episódio de hoje a gente vai fazer um hambúrguer. Enquanto eles estão lá corridos na expedição, só lugar lindo, né? Vamos falar a verdade, cê é louco. Vamos fazer um hambúrguer agora. Vem comigo. Wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a big stepper, underground methods. Top notch hoes, get the most, not the lesser. Your efforts, pushing culture, baby, got that powder you can measure. Trendsetter, the one who get the weather. Swerving while I'm bumping Project Petter. Yeah, rolling through the city with the big dogs. Fuck the laws, loyal with me, we ain't got a cow. Zelly on silent, put the product in the pillar loud. That's how you make the money pop for everyone involved. And if you don't deserve a cut, then we gon' cut them off. My barber got me looking proper every single time. Fresh pig, getting paid on that top grade. No, you ain't walking out alive, smoking what we on. And you know I got it poured for the ones who gone. R.I.P.'s in your memory, we carry on. When I die, they will not bury me, not what I want. Burn my body, pour my ashes in the river, y'all. That's how we knowin' that the flow about to carry on. See, immortality's a fallacy, I prove 'em wrong. This other family gon' carry me the way beyond. Anything you've ever known, anything you've done. Sacanagem, né? Que cena é essa? Quando ele colocou o hambúrguer na grelha, então, já veio aquela coisa, né? Tá, ó, escutando esse cheiro? Sensacional. Olha, lembrando que só é possível saborear esse hambúrguer que a gente viu agora, né? Porque alguém produziu uma carne saborosa, nutritiva. Antes da gôndola do mercado, tem um nobre trabalho por trás de quem planta, cria, que é importante não apenas valorizar, mas também não atrapalhar quem faz isso tão bem e com maestria, que tem há gerações uma vida dedicada à produção. Olha, Marcelo, Túlio, eu quero agradecer demais a participação de vocês. Realmente a nossa expedição tem mostrado temas importantes que são de interesse nacional. Muito obrigado, Túlio. Nós que agradecemos, tanto aí a você, Pedro, ao programa Tatersal, o canal Terra Viva, Expedição Araguaia-Xingu na pessoa do Marcelo, e a quem também está nos apresentando, a Machado e Naves, né? Muito obrigado a todos, principalmente também aos nossos ouvintes. Perfeito. Olha, Marcelão, obrigado pela sua participação mais uma vez. Até a próxima, meu amigo. Pedrinho, obrigado mais uma vez aí pelo espaço, doutor Túlio, viu? E só mencionar mesmo aí a importância de todos nós estarmos aí engajados, tentando sempre levar aí soluções e segurança jurídica para o agro. Nisso a gente encontra apoio aí nos parceiros. Obrigado. Mais uma vez, canal Terra Viva. Acompanhe aí, pessoal, a Expedição Araguaia-Xingu aí nas redes sociais e acompanhe os próximos episódios. Tem muita coisa boa por aí. Depois desse clima mais pesado, desse episódio aí
um tema mais quente. Vamos dar uma relaxada aí a semana que vem com um episódio de turismo rural aí, capitaneado aí pela Dona Mari. Vai vir muita coisa boa aí, viu? Com certeza, a gente traz aí, até porque turismo também é importante para fortalecer a região cada vez mais e incluir as pessoas da cidade no campo. Obrigado, Marcelo, mais uma vez pela sua participação. Dr. Túlio, Tatersal de hoje fica por aqui, mas nossa expedição segue acompanhando as histórias do nosso Araguaia e Xingu. Tenham todos um ótimo e produtivo fim de semana. Segunda-feira estamos de volta. Tchau, tchau.